A gente, ao longo dos últimos anos, a gente foi construindo chamar aqui de boa reputação do jurídico contratos dentro da companhia, acho que muito pela proximidade que o time tem com as áreas de negócio. Então a gente joga junto, a gente tem um mindset de business partner mesmo na construção dos contratos. A gente sentia muita falta, e aí muito para a gestão interna, da gente ter mais dado. Então, poder quantificar quanto tempo de retorno do nosso time, quanto tempo de avaliação da outra parte do contrato, quanto tempo que fica na nossa área interna aqui de suprimentos. Então, essas informações a gente tinha muita carência. E a gente fazia de uma forma bastante manual e naturalmente suscetível a erros ou até um trabalho, né, ali do time administrativo não eficiente, não estratégico, para poder, de alguma forma, planilhar essas informações e elas, enfim, eram de mais difícil acesso, vou dizer. Então, a gente sentiu muito essa necessidade de ter uma plataforma onde a gente pudesse centralizar as informações, extrair dados e fazer toda a gestão do contrato a partir dali. Uma coisa importante é que para nós aqui, a gente sempre parte de como o nosso cliente interno prefere se comunicar, né? Então a gente não queria impor uma ferramenta que não fosse atrativa visualmente, que não fosse de fácil manuseio, né? Então esse foi sempre uma premissa muito relevante aqui pra gente, do tipo, tem que ser fácil para o nosso cliente interno. Ele tem que, de um jeito muito simples, ágil e bonito, poder pedir um contrato para o jurídico. Porque do contrário, para ele seria confortável mandar um e-mail, como era feito antes, e a gente ia lá e resolvia o contrato, participava de toda a negociação. Então essa foi também uma premissa muito, muito relevante que a gente concluiu que, naturalmente, buscando uma ferramenta de mercado, isso precisaria estar acoplado. A gente fez uma pesquisa de mercado. Nosso time aqui de suprimentos, aqui na CA a gente chama de CCI, que é Central de Compras Indiretas, fez também, obviamente, um bid. A gente ouviu muito o mercado, fizemos benchmarks com as empresas que a gente conhece, a gente tem uma rede de relacionamento bastante relevante com outros jurídicos de outras empresas, não necessariamente do mesmo segmento que a nossa. O que culminou para a decisão, né, favorável aqui à Netlex na contratação, acho que tem alguns aspectos. Eu vou citar dois que, para mim, pessoalmente, foi bastante relevante. Um, a atratividade do sistema em termos visuais. Aí pensando muito no usuário interno aqui, dos nossos clientes internos. Então, a gente entendeu que a Netlex é um sistema bonito. O usuário, ele não vai ali, vamos dizer, não vai criar uma ruptura de querer pedir o contrato por ali em razão de ser um negócio chato, ser um negócio difícil, ser um negócio feio, não. Se ele quiser ter um sistema visualmente bonito, muito simples, com poucas informações, ele consegue ali preencher rapidamente e pedir o contrato. Então isso foi, talvez, o grande ponto aqui foi favorável a essa decisão. E o outro foi muito, acho que o suporte que a gente teve durante toda a conversa, toda a negociação do time, né? E aí eu vou passar um pouco da experiência que eu já tive com outros sistemas, não necessariamente sistemas de contratos, né, com os quais a gente já conversou, hoje em algum momento os outros, mas também sistemas de outras frentes de um departamento jurídico. Existe muito no mercado o cara que vende a melhor maravilha do mundo, depois o suporte você vê que, consigo falar muito, as coisas demoram para acontecer. Isso a gente não sentiu com a Netlex. A Netlex naturalmente tem um bom time comercial, vendeu muito bem o produto, mas depois, né, nas fases ali de pilotagem, a gente sentiu, até agora a gente sente esse cuidado com o cliente, sabe? Um suporte muito parceiro, muito ágil nas respostas. Então essa relação faz muita diferença e eu estaria então esses dois pontos assim como os dois mais relevantes para essa nossa decisão. A gente sentiu bastante firmeza, assim, é o que o Luiz falou. As empresas, geralmente, elas trazem bastante promessa, assim, no quesito sistema, porque todo mundo tem sua particularidade, todo mundo quer adaptar alguma coisa, quer customizar outra. A gente sentiu bastante firmeza do Netlex nesse ponto, e essa firmeza acabou se concretizando mesmo. A gente percebeu que, de fato, o que foi dito ali, que era possível de customizar, de adaptar, foi feito, né? A gente foi conseguindo fazer. E, assim, o time, a gente percebeu que não foi medindo esforço para cada solicitação nova que a gente ia percebendo ao longo de uma implantação, porque cada implantação do sistema, a gente sabe como é difícil, a gente acha que está tudo certo, vai mexer num pontinho lá, depois percebe que tem outra coisa para fazer, e a gente sempre foi percebendo que essas adaptações, esse suporte mesmo sempre foi feito de forma bem ágil e bem atenciosa, assim, isso nos motivou a continuar, porque a gente começou uma forma de piloto e a gente, vendo todo esse atendimento, a gente percebeu que era algo que ia continuar, de fato tem continuado, que tem sido um atendimento muito bom.
Desde o começo, quando a gente apresentou nossos fluxos para o time, eles já tinham adiantado para a gente que o sistema era bem aderente com o que a gente já fazia. Claramente, todo time aí tem sua forma de trabalhar e a gente, naturalmente, acabou pedindo alguns tipos de customizações, algum tipo de adaptações, e sempre foi feito lá desde o começo. Nada muito mirabolante, até porque o sistema ele já faz aquilo que de fato ele tem que trazer, mas tudo sempre foi feito de forma bastante ágil e dentro daquilo que a gente tem pedido. Isso realmente desde o começo, até depois que a gente decidiu começar a pilotar mesmo com algumas áreas. Naturalmente, já pilotando, a gente percebeu outros ajustes e a toada não caiu do suporte, nem das customizações que eram necessárias decorrentes disso. E daí, quando a gente ainda aumentou ainda mais o fluxo de utilização, abrangendo mais áreas, trazendo mais áreas para utilizar o NetUX, isso caiu. Isso tem sido mantido aí com bastante regularidade. Tá? A gente, inclusive, teve bastante tempo, reuniões semanais aí com o time NetUX para ir acompanhando, que sempre o time perguntava para a gente se a gente tinha algum ponto adicional que a gente tinha percebido durante a semana, se tinha necessidade de algum outro ajuste, alguma outra alteração. Isso foi sendo feito de forma sempre bastante dinâmica, junto com a utilização, o que permitiu que a gente pudesse começar a utilizar o sistema da forma mais rápida possível, mas também sem largar a mão daquilo que a gente queria ter com o produto final. Então a gente conseguiu unir bem aí a agilidade com o que a gente entenderia como algo que seria ideal para a gente ter com o produto aqui para o time trabalhar, para poder mostrar o resultado para a companhia como um todo. Também na implantação a gente definiu um fluxo, na hora que a gente foi rodar com as áreas foi totalmente diferente, então a gente sempre teve esse suporte para alterar o fluxo para cada tipo de contrato, porque para cada área o contrato ele não funciona do mesmo jeito, então isso sempre foi muito adaptado. Tem um ponto, acho que isso que a Nath comentou é bem relevante, o Caio também trouxe um ponto legal. Eu queria acrescentar aqui o seguinte: do que eu participei e ouvi muito dos comentários aqui do time ao longo do processo de onboarding, a NetLex sempre teve uma postura não de imposição no sentido de, olha, meu sistema tem aqui o padrão standard que faz isso aqui, uma coisa ou outra eu posso adaptar para vocês. Não, acho que foi um pouco o inverso, foi, cara, como é que vocês fazem e vamos desenhar juntos? E aí a gente percebeu o tamanho da flexibilidade da NetLex em adaptar o sistema. Coisas que eu não vi em outros sistemas de outros temas, né, dentro de um departamento jurídico acontecer. Então, posso afirmar aqui que a flexibilização de adaptação de, como a Nath comentou, um fluxo específico para uma área que pode ser diferente de outra. Então isso foi muito bom. E tem uma outra questão que a gente fez ao longo do processo, né, do onboard, a gente fez algumas rodadas com clientes internos relevantes para contratos, né, especialmente a nossa área de CCI, a área de suprimentos, que participa muito, né, naturalmente, das discussões contratuais. Então eles participaram, eles foram quase que membros do time de construção de toda a ferramenta da NetLex para a CA. E foi muito legal que no final a gente fez aí chamamos todo o time de CCI, de suprimentos, a gente fez uma apresentação quase que, ó, vamos pro Go Live, vai ser isso aqui, tá? Agora é a hora da gente bater o martelo aqui, se tiver algum ponto fale e tal. E foi muito legal, porque o pessoal dessa área, nosso cliente interno, adorou. Eu me lembro que eu era procurado aqui nos corredores da empresa, com comentários das pessoas dizendo, cara, que legal. Ficou muito legal, vai facilitar muito a nossa vida. Então isso foi muito gratificante, porque a gente parou e falou, cara, fizemos aqui junto com a NetLex um ótimo trabalho. Agora tem que funcionar no dia a dia e a gente está começando a aferir bons resultados a partir de então. Tinha duas frentes aqui que a gente sempre bateu bastante de necessidade. A primeira é essa que o Luiz falou, dos dados, a gente poder ter uma forma mais rápida e ágil e confiável também a questão dos dados, né, de indicador, de poder puxar quantidade de contratos, quantidade de solicitações, o valor monetário que isso trazia mesmo, o valor do contrato, e também indicadores de tempo de resposta, tempo de negociação, etc. Porque isso era feito por planilha antes, era bem manual, até era eficaz, com muito esforço, mas isso a gente viu que isso tomava um tempo bastante precioso nosso, e que a gente consegue dar mais valor para o tempo fazendo outras coisas, e o NetUX tem permitido isso.
E além disso também poder ter todas as solicitações, na medida do possível, centralizadas no mesmo repositório ali, porque todos os contratos acabam sendo assinados por ali e acabam sendo facilmente localizados. E isso até inclusive se alguém, por exemplo, sai da companhia, não só no jurídico, mas dentro da área de negócio, porque no e-mail a gente podia acabar tendo esse tipo de situação de ter algum tipo de contrato ou um de acordo de algo num e-mail, e isso no NetWex, seja por meio de salvando algo ali nos anexos, ou por meio das próprias conversas no chat ali, a gente acaba isso tendo de forma centralizada e consolidada ali para quanto tempo o NetWex perdurar aqui na CA. Tem uma outra coisa relevante também, que acho que ajuda a gente aqui em termos de gestão, que é o seguinte: a partir do momento que a gente tem uma plataforma onde a gente centraliza e consegue extrair dados, isso facilita muito a gestão aqui do time, né? E a gente, em cima disso, traça a meta. Exemplo, nós temos aqui o nosso SLA e a gente conseguiu evidenciar que a gente está cumprindo o SLA, mas que podemos colocar aqui um task adicional de esforço do time para melhorar ainda mais os prazos. Então, você começa a criar uma dinâmica de se desafiar ali quando você tem os dados na tua mão. E uma coisa também que a gente vê como algo bastante positivo é que agora o usuário, então o cliente interno, outra parte do contrato está sendo ali negociado, ela tem acesso, né, via o sistema da NetLex, a saber onde que está, né? Tá no jurídico, tá na área de negócio, tá na parte contratada. Então acho que isso facilita, porque até então, e às vezes vinha, né, antes da gente usar o sistema, o time respondia muita dúvida do tipo: onde está o contrato? Não está aqui comigo, eu já te retornei, eu retornei pro teu time há algum tempo, né? Agora o usuário, o gestor das outras áreas, né, ali participantes da negociação, consegue ter essa visibilidade do tracking do contrato. Isso também é bem eficiente aqui para nós. A gente tem como grande objetivo a boa qualidade dos contratos, é o core aqui do departamento jurídico, isso é o nosso arroz e feijão, a gente faz muito bem feito. O nosso grande objetivo, olhando para frente, é a gente manter a celeridade que a gente tem hoje, enquanto companhia, não só nas tarefas contratuais do departamento jurídico. E eu acho que o que eu almejo, olhando para frente, é que a gente tenha uma base de dados consolidada e centralizada de contratos, e obviamente isso implica em ter todos os contratos dentro da NetLex, como o Caio disse anteriormente, a gente já tem, quase 100%, então a ideia é ter no curto prazo os 100% dos contratos trafegando pela NetLex, e com isso a gente conseguir usar esse banco de dados extraindo BIs e fazendo análises, né, usar a NetLex como analytics mesmo, sabe? Então, por exemplo, a gente conseguir identificar, baseado em dados, que a área X ela costuma demorar mais para fazer a avaliação comercial de um contrato e que isso pode implicar em atraso no faturamento ou em alguma outra implicação para a empresa, e a gente ter dados para chegar nessa área e dizer: olha, se a gente conseguir ter mais celeridade no que toca a vocês, a gente vai conseguir ter uma melhor governança dentro do assunto contratos como um todo. Então, eu trouxe esse exemplo, mas no fim do dia a gente usar a NetLex como analytics também, para poder, baseado nos dados extraídos dela, a gente traçar planos de ação e em prol sempre de uma melhor governança aí no tema de contratos, trazendo naturalmente uma maior segurança jurídica para a CA. Mais do que ajudar a organizar a nossa vida, mais do que automatizar o máximo possível, e o que não for automatizado, centralizar o fluxo todo de contratação, desde a solicitação até a assinatura, é de fato a gente conseguir traduzir o que de fato acontece para algo mais concreto, no qual a gente possa repensar a nossa forma de agir, a nossa forma de trabalhar, o que a gente pode melhorar, quem a gente pode melhorar, isso sempre visando a melhoria dos processos aí da companhia, como o Luiz falou. A gente pode perceber que no marketing, ou em sourcing, ou em TI, tem demorado mais algum tipo de análise. A gente pode pensar em algum tipo de treinamento, algum tipo de reunião em qual a gente pode aclarar pontos de dúvida, por exemplo, sobre alguma contratação específica, sobre um tipo de contrato específico no qual pode gerar dúvida, que por acaso pode estar gerando esse atraso e demais dúvidas, entendeu? Então eu acho que ter um sistema como esse pode ajudar muito a gente a pautar como trabalhar daqui para frente. Tem um ponto também, que acho que ajuda muito, acho que você ter isso de uma forma centralizada te ajuda até a evitar. Imagina, você é uma empresa muito grande, né? Então, quantidade de contratações é enorme. Quando você tem de uma forma centralizada seus contratos, e não só centralizada, mas te permite extrair dados e fazer um analytics sobre eles, a gente pode começar a atuar de uma forma mais proativa, mais estratégica. Então, por exemplo, se eu vejo que, se o time aqui vê que
a área de recursos humanos está contratando uma ferramenta que, olhando na nossa base de dados, TI já tem a outra ferramenta que talvez seja com o mesmo escopo, poxa, será que a gente precisa contratar? Fala com o time de TI que talvez já tenha isso aqui dentro. Então, acho que, sabe, esse tipo de análise é onde a gente... E aí, exemplos hipotéticos que eu estou dizendo aqui, mas tudo para dizer que a gente quer, com isso, começar a ter esse olhar mais estratégico mesmo, além do que trazer para a empresa segurança jurídica na elaboração de um contrato, sabe? Acho que esse é o grande propósito. Trazendo esse ponto da produtividade, a gente consegue entender melhor as dores das áreas. Então, por exemplo, cada área tem alguma dúvida em relação a alguma cláusula, e nisso a gente consegue medir melhor o que tá uma barreira para cada área específica. A NetUX representa agilidade. NetUX representa organização.